Voltamos, né? Então, já são 2h20, já vamos iniciando, né? A gente inicia um bate-papo rápido, e aí é o tempo que os outros profissionais vão entrando aos pouquinhos, né? Então, desejar, né, uma boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos para mais um Sextou, nosso primeiro Sextou de 2024, com parceria da SEDUC, essa parceria aí que está, né, desde o ano passado, a gente vai tendo ciclos de seminários e a gente vai dar continuidade esse ano de 2024. Antes da gente iniciar, né, a professora Ilana, que é diretora de planejamento da SEDUC, está aqui presente na sala, né, professora? Quer dar boas-vindas para a gente, né, todo mundo aí. Olá, boa tarde a todos e todas. Que prazer a gente poder retomar, não é, Cláudia? Esse espaço Sim, do Sextou e dessa feita trazendo uma temática tão interessante e que requer de nós mesmo empreendimento de esforços para que a gente possa tornar as informações mais acessíveis às nossas adolescentes, né? Para que eles possam seguir bem nessa área da sexualidade. Então, nesse sentido, eu quero, em nome da nossa secretária, que está cumprindo uma outra agenda também tão estratégica quanto essa, saudar, não é, a todos os gestores, gestoras, professores e professoras, saudar os nossos palestrantes, aqueles que irão compartilhar conosco nessa tarde, e a gente segue na expectativa, mas assim, muito agradecida por essa parceria que tem sido tão profícua e no contexto desse programa, né, do programa de saúde na escola, a gente pretende, tem expectativa de que em 2024 nós possamos avançar, consolidar as nossas ações, potencializar esforços e, portanto, queridos e queridas gestores e gestoras, coordenadores pedagógicos e professores, nós contamos com vocês. Contamos com cada escola, com cada unidade escolar, para que a gente possa fazer com que as nossas ações elas possam ser, de fato, levadas à consecução, né? E a gente possa potencializar as ações desse programa. Então, agradecer também a essa parceria, né, da equipe aí da CESAL, dessa turma que se reúne conosco aí e que faz parte do time do PSE, e nós estamos muito cheios de expectativas, né? A nossa secretária manda um abraço a todos e reitera o interesse e a disposição para que a gente possa fortalecer esse programa, tá bom? Um abraço a todos. isso mesmo, professora. Esse ano 2024, a gente espera, né, que a gente esteja aí mais fortalecidos, né, essa parceria entre a CESAL e a SEDUC esteja ainda cada vez mais fortalecido aí, né? Além temos profissionais da educação, gestores, né, professores, temos também profissionais da saúde, das unidades de atenção primária. Desde já, né, quero agradecer a presença de todos, que todos sejam bem-vindos aqui, né? Agradecer já aos palestrantes, a professora Clécia, a doutora Duplá, né, por a tarde que a gente vai ter hoje. Dizer que é um tema, como a senhora colocou, né, professora Ailana, que é um tema de grande relevância, né, que é um problema, né, não deixa de ser um problema de saúde pública que traz impactos, né, na vida dessa adolescente, na família, né, até na comunidade, né, no meio que ela vive, né, então traz impactos físicos, psicológicos, sociais. Então, a gente precisa estar aí dialogando, discutindo sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Além de quebrar os tabus, né, que a gente tem do tema hoje no âmbito escolar. E aí temos a professora Clécia para estar falando um pouquinho depois, né, sobre essas questões. E é um desafio, não deixa de ser um desafio, tanto para quem está na educação, quanto para quem está também na saúde. Então, agradecer mais uma vez pela parceria, né, por essa união de força
e aí vamos colocar o PSE para frente, né? Com colher bons resultados lá na frente. Gente, eu acho que meu internet, eu não sei se só foi aqui. Vocês me ouvem? Sim, Sim, Cláudia, dá para ouvir bem. eu creio que os demais Pronto, também, né? voltou. Então, vamos iniciar, né? Primeiramente, a gente vai ter, né, doutor Dupla vai dialogar, e Glécia, e no final a gente, né, vai abrir o espaço para perguntas, né, para tirar dúvidas, tá certo? Então, nosso primeiro palestrante é o Dr. Duplá, né, que é um médico obstetra e um médico de saúde da família, e também nosso subsecretário, né, de saúde aqui do município. Seja bem-vindo, doutor Duplá. Você já pode iniciar a sua apresentação. Todas as dúvidas vocês podem colocar no chat, ou no final a gente vai abrir, né, o microfone, e aí vocês podem tá colocando. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, a minha colega também que vai fazer uso da palavra Clécia. E boa tarde a todas e a todos, né, presentes aqui, né, para que a gente tenha essa tarde de sexta-feira realmente um sextor de conhecimento sobre um tema bastante relevante, que é o tema da gravidez na adolescência, que afeta, né, não só o adolescente, mas afeta a família, a comunidade, a sociedade, o Estado, afeta todos os atores, né, todas as pessoas, né, que circulam, que circundam a vida desse adolescente, dessa adolescente. E eu já posso ir iniciando já, Claudinha, ou faz como? Hein, Cláudia? Eu posso já iniciar a apresentação? Pode sim, doutor, pode iniciar. Então, tá bem. Então, enquanto eu vou compartilhando, eu vou dizendo e agradecendo a Cláudia pelo convite, o convite realizado para que a gente batesse esse papo hoje sobre esse tema bastante relevante, conforme você mesma já falou, Cláudia, de saúde pública, né? Esse tema bastante relevante. Você já fez essa apresentação minha como médico obstetra. Eu gosto mais de falar que eu sou médico parteiro, né? Eu fui obstetra no começo da vida profissional, depois eu, pela questão do parto humanizado, por a mudança de visão, eu gosto hoje mais até mesmo de ser chamado de parteiro, doutor parteiro, do que mesmo de obstetra. E hoje, estando na gestão aqui como subsecretário, facilita com que a gente amplie esse olhar sobre a questão da saúde. É um cargo que muito me honra, é um cargo que eu ocupo em uma cidade que é a quarta cidade mais populosa da Bahia, e a gente é corresponsável pela saúde, né, de cuidar da saúde de mais de 300 mil pessoas. Então, isso realmente é um cargo que me gratifica muito, que enriquece bastante o nosso currículo. Mas o convite que Cláudia fez, essa encomenda, foi de bater um papo sobre gravidez na adolescência e ver as possibilidades dessa prevenção dessa gravidez com ações compartilhadas entre os profissionais da educação e os profissionais da saúde. Haja vista que é um tema que envolve diversos atores. Aqui foi essa minha apresentação, e aí eu já entro logo, sem muitas delongas, na questão do desenvolvimento humano, nessas fases da vida do desenvolvimento humano, que a gente começa lá de bebezinho, depois passa para ser criança, depois chega na adolescência, na fase adulta e depois na fase idosa. E a adolescência, ela se caracteriza justamente por ela estar entre essas fases, de criança e adulta. É muito comum o adolescente, uma hora ele se comporta como criança, outra hora se comporta como adulto. Às vezes isso vai provocar
inúmeras alterações psicológicas, sociais, emocionais. Primeiro tem as alterações físicas que ele vai sofrendo nessa etapa do desenvolvimento humano. O menino começa a engrossar a voz, tem hora que ele começa a falar grosso, daqui a pouco ele fala fino, começa a surgir pelos pelo corpo, ele começa o pescoço, né? No pescoço começa a ter o chamado pomo de Adão ficar mais saliente, e enquanto na menina também começa a aparecer as mamas, começa a aparecer também pelos, começa a aparecer a primeira menstruação. Então, todas essas são alterações físicas que provocam muitas alterações nesse adolescente. Alterações psicológicas, à mesma hora que ele está irritado, ele está alegre, na mesma hora que ele fica trancado, se tranca dentro do quarto, no mesmo momento ele já fica mais expansivo, mais brincalhão. Tem as alterações emocionais, que ao mesmo tempo que ele chora, ele sorri, ele brinca, ele fica fechado, né? Então, são alterações próprias da cidade. Tem as alterações sociais, que ele passa daquele círculo familiar e passa a integrar outras tribos, né? Outros grupos sociais. Ele vai começar a participar dos grupos, seja na escola, seja na própria comunidade onde ele reside, mas ele começa a se relacionar em outros grupos sociais, em outras esferas sociais. E dentro da cabeça desse adolescente são várias palavras que surgem, né? Palavras sobre alteração do corpo, a questão da identidade, ele começa a questionar a identidade, começa a questionar a sua relação com a família, com os pais, com as mães, as alterações na sua genitália, ele começa a visualizar o mundo de forma diferente. Então, são várias palavras que surgem nessa fase da adolescência. E o perfil desse adolescente, às vezes ele se apresenta como irreverente, às vezes bastante ansioso, uma ansiedade muito grande. Todos são inteligentes, todos os adolescentes são inteligentes. Não tem adolescente sem demonstrar a inteligência. Eles, e muitos mostram aquela disposição, mas, ao mesmo tempo, pelas próprias alterações emocionais e psicológicas dele, ele está disposto, mas, ao mesmo tempo, ele já fica indisposto. Se a mãe pede para ele levar um lixo até o cesto de lixo, ele já fica zangado, diz que está cansado. Mas o adolescente também ele tem um perfil, ele tem uma criatividade muito exacerbada, ele é bastante criativo, o adolescente, mas ele tem uma característica, que ele é destemido. Não adianta, eu digo sempre que experiência não se passa, a experiência se adquire. Então, esse lado destemido do adolescente é que faz com que ele comece a ganhar experiência na sua própria vida. E, a partir daí, ele tem também uma característica própria, que é o chamado pensamento mágico. O pensamento mágico é que ele nunca imagina que aquilo pode acontecer com ele. Eu digo sempre, até mesmo aqui em casa, que quando minha filha, eu tenho uma filha adolescente, quando ela quer sair com as amiguinhas, com os amiguinhos, a gente sempre alerta todas as vezes sobre a questão da violência, a questão da insegurança, a questão de como se comportar, né, em ambientes. E ela sempre diz, eu sei disso, meu pai, eu sei disso. Minha mãe, isso é como esse lado pensamento mágico que o adolescente tem de nunca achar que aquilo pode acontecer com ele. E a fase da adolescência, você vê que é um tema tão complexo que até as organizações não sabem estabelecer quais são os limites dessa adolescência. Não existe um consenso. Nós temos a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz que criança vai de 0 anos até 11 anos, 11 meses e 29 dias, e o adolescente vai dos 12 aos 18 anos. Já a Organização da Saúde, e assim como o Ministério da Saúde acompanha, o adolescente ele vai dos 10 aos 19 anos, 11 meses e 29 dias.
Entretanto, o Estatuto da Juventude ele já estabelece que é jovem, ele já chama de jovem, define como jovem a pessoa com entre 15 aos 29 anos. Então, vocês vejam que entre os próprios órgãos não existe uma definição de limites dessa fase da adolescência. E aqui em Camaçari, como nós estamos nos conduzindo nessa questão do adolescente? Para saber disso, a gente precisa saber quantos somos, quantos adolescentes nós temos aqui em Camaçari. Segundo o censo de 2002, 2022, realizado pelo IBGE, nós temos adolescentes masculinos 33.482 e meninas adolescentes, nós temos 33.079, totalizando 66.561 pessoas adolescentes em Camaçari. Um número bastante significativo, se basearmos que nós somos em torno de 300 mil habitantes, isso aí dá um pouco mais de 20% da população que corresponde a adolescentes, 20% da nossa população. Já no nosso cadastro aqui da Secretaria de Saúde, que nós temos um cadastro próprio que chama o PEC-SUS, que é um sistema informatizado do Ministério da Saúde, onde se registra, faz o cadastro de todos os usuários do Sistema Único de Saúde, nós temos cadastrados no total de 59.876 adolescentes. Então, veja que o nosso número de cadastro, Claudinha, e aí você que atua aí na coordenação da atenção primária, vê que nós temos uma diferença para o censo do IBGE em torno de 20%, né, em relação ao censo do IBGE. Mas, de uma forma ou de outra, tanto seja 59 mil ou 66 mil, é bastante gente, bastante pessoas para que nós possamos cuidar, tanto a saúde como a educação. E em Camaçari, em quantos andas essa questão da gravidez na adolescência? Aqui é a questão daquele pensamento mágico, daquela questão de contestar os pais, que a gente veja que é um tema que já tem algum tempo que se discute isso. Essa aí foi uma reportagem na revista Época, de 8 de março, Dia da Mulher, né? E aí eu já aproveito e parabenizo todas as mulheres aqui presentes no grupo. De 2004, ela falava essa reportagem sobre gravidez na adolescência, onde tem uma citação da garota, onde ela fala: eu achava que tudo que meus pais falavam era bobagem. Agora eu entendo o que eles diziam. E isso é um pensamento e uma atitude normal das pessoas, dos adolescentes, nessa questão de não seguir a própria orientação dos pais, sempre questionar as falas do pai, sempre achar que realmente é bobagem o que os pais estão falando. E dessas adolescentes grávidas aqui em Camaçari, vamos fazer só esse recorte aqui, ó. No total, Camaçari, na faixa de vermelho, nós temos os partos acontecidos entre 10 e 24 anos, de mães entre 10 e 24 anos, e no verde, de mães de 25 a 54 anos. Veja que corresponde a 1/3 dos nascimentos ocorridos em Camaçari, 1/3 são de mães adolescentes, 1/3 dos nascimentos. Esses aí são dados registrados no sistema de nascidos vivos, que é um sistema do Ministério da Saúde. Quando fazemos o recorte para nascimentos de mães adolescentes, em mães adolescentes residentes aqui em Camaçari, nós verificamos que existe realmente uma constância nos anos, não tem uma redução nos anos. Houve um aumento no ano de 2021,
né? Isso se deve pela questão da pandemia, que era o ano que nós vivenciamos muito a pandemia, aquela questão do fica em casa, aquela questão, isso aumentou o número de gestações no geral e na adolescência. Aí vocês veem que temos crianças de 10 anos até, paridas que nasceram aqui em Camaçari, que vieram a ter seus filhos com 10 anos. Na faixa de 15 a 19 anos também muita adolescente. Então, você vê que daí é que se reside um problema de saúde pública. Isso aí são só os nascimentos. Quando vamos para os abortos em adolescentes, e aqui vale citar que são apenas os abortos que necessitaram realizar internamento hospitalar, porque esses dados são retirados do sistema de informação hospitalar, nós temos também um número significativo de mães adolescentes que abortaram a sua gestação. Também todas as faixas etárias, a partir dos 10 anos de idade, elas também vieram a perder seus filhos. E, assim como também tem aquelas mães adolescentes que perderam seus filhos através de óbitos fetais, que também isso aí já é um outro sistema de informação que faz esse registro, que é o sistema de informação de mortalidade, onde também nós temos um número significativo de adolescentes que pariram e, infelizmente, seus filhos foram a óbito. Mas, fazendo um condensado desses três tópicos, o nascimento, os abortamentos e os óbitos, nós vemos que o total de gravidez na adolescência é bastante significativo na nossa cidade. E quais as principais causas, né, dessa gravidez na adolescência? Aí vem a questão da vulnerabilidade do adolescente. O adolescente, ele tem certo desconhecimento sobre os métodos anticoncepcionais existentes. Nós sabemos que a gravidez na adolescência atinge muito mais a população de baixa renda do que a de uma renda média ou alta. A questão da escolaridade é muito baixa, né? Quanto mais a escolaridade for baixa, mais essa adolescente se torna mãe, vai engravidar. E aqui entra, vocês que são professores, conhecem esse indicador muito mais do que nós que somos da saúde, a questão da distorção seriedade. Esse indicador, distorção seriedade, também interfere na gravidez na adolescência. E aqui em Camaçari, a nossa distorção seriedade, nós temos que trabalhar para que melhore esse indicador, para que melhorando esse indicador, iremos também diminuir o número de mães adolescentes. Tem a questão da repetição de padrões, que é uma outra causa, né? Se a mãe da adolescente pariu ela adolescente, a probabilidade dela parir também adolescente é muito alta. É a repetição do padrão do ambiente, do ciclo familiar daquela adolescente. E a questão do sistema patriarcal. O sistema patriarcal favorece a gravidez na adolescência, interfere diretamente no aumento de gravidez na adolescência. O sistema patriarcal vai beneficiando muito mais a questão da masculinidade, fazendo com que as mulheres sejam anuladas a cada tempo, a cada dia, faz com que a adolescente venha a engravidar muito precocemente. Tem a questão do uso de álcool e outras drogas, que com o uso de álcool, que a adolescência quer fazer as descobertas, aquela fase das grandes descobertas, e também o adolescente vai fazer a descoberta de álcool, vai fazer a descoberta de outras drogas, fazendo com que ela não use contraceptivo enquanto está fazendo o uso dessas substâncias, fazendo com que o garoto também não use preservativos, e aqui acarretamos também, além da questão da gravidez na adolescência, acarreta também o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. Isso aí o uso de álcool e drogas favorece a todo esse aumento do número de gravidezes, porque a garota e o garoto
em fazendo uso da substância, ele passa a não usar contraceptivo se ele usa e passa a não usar preservativos. Tem a questão da repressão da família, dos pais, dos responsáveis. A adolescente passa a esconder, a não conversar com seus pais, que ela já está com vida sexual ativa. Isso faz com que ela passe a não usar contraceptivo, com medo que a mãe venha descobrir que ela está usando contraceptivo, ou mesmo o pai ou um irmão mais velho, coisa desse tipo. Então, ela prefere não usar contraceptivo, terminando e engravidando. Ou então usando métodos ineficazes, métodos de cultura popular que são completamente ineficazes. Porque como ela não pode usar o contraceptivo indicado, com medo que seja descoberta a sua atividade sexual, ela passa a usar esses métodos que são ineficazes. E aí tem inúmeros métodos aí ineficazes. Tem a questão da autossuficiência e paixão. O desejo, né, da adolescente de se autoafirmar-se como adulta e o desejo de viver ao lado da pessoa amada leva a essa gravidez. Ela tem essa paixão, essa autossuficiência, e aí não é só a menina, não, o garoto também, né? Ele passa desse desejo de viver ao lado da pessoa amada e termina engravidando, fazendo, aqui mais uma vez, fazendo sobre... Alguém aí abriu o microfone. Pronto. Pronto, agora melhorou. Fazendo com que esse pensamento mágico que eu já falei anteriormente fique presente mais do que nunca. É onde ela diz que nunca pensou que isso pudesse acontecer comigo, pois o adolescente nunca pensa que vai engravidar. Uma outra causa principal da gravidez na adolescência é a violência sexual. A violência sexual é intensa e forte, fazendo com que muitas garotas engravidem a partir dessa violência sexual. Você vê que isso aí foi uma reportagem que não tem nenhum ano, publicada no portal UOL, onde fala que a violência sexual infantil bate recorde, mas bate recordes, mas só 58% dos casos são apurados. Imagine, né? E dentre essa violência sexual, dos crimes mais frequentes, o estupro está com quase 60% dessa violência são estupros. O assédio sexual para 27%, pornografia, exploração sexual. Interessante. E o local dos casos dessa violência onde acontece? Nas residências. Nas residências onde acontece quase 64% dos casos dessa violência sexual acontecem em residência. 10% em via pública e na escola 1,4%. E em relação ao vínculo com o agressor, né, amigos e conhecidos vai para 38,4%, familiares 20%, desconhecidos 17%, parceiros íntimos 2% e outros 21%. Então, veja que a violência sexual também é um dos motivos de da adolescente engravidar devido a essa violência sexual que ela é acometida. E aqui eu trouxe esse dado aqui do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, onde aqui em Camaçari, eu trouxe só os dados do ano passado, de 2023. Esse slide aí é referente ao primeiro semestre do ano passado, onde houve, só de denúncias no Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, 202 denúncias. 202 denúncias, sendo que 285 porque repetiu mais de um caso. Totalizando, e essas denúncias provocaram 1.992 tipos de violações. Somente em Camaçari, violência com adolescentes. No segundo semestre, você vê que permaneceu
o mesmo quadro. Foram 208 denúncias, com 300 protocolos de denúncia, com 305 denúncias e mais de 1.900 denúncias, violações. Um número bastante alto. Muitas vezes esses números, essas vítimas, não são visualizadas, passam desapercebidas, tanto do ambiente escolar, como da comunidade escolar, como também pelos profissionais de saúde. Muitas vezes aquela criança, aquele adolescente está pedindo um socorro e nós não conseguimos identificar aquele pedido de socorro. Aí isso leva a transtornos psicológicos, né? Porque a adolescente grávida ela não tem capacidade de assumir essa responsabilidade da gravidez, do nascimento de uma criança, vai provocar inúmeros conflitos com a família, porque tem a decepção dos pais ao receber a notícia. Enfim, são inúmeros conflitos e distúrbios emocionais nas adolescentes provocados por essa gravidez. Além disso, o corpo da adolescente vai sofrer mudanças provocadas pela gravidez e essa adolescente ela não está devidamente madura, ela não tem a maturidade física e psicológica para enfrentar essas transformações no corpo. A presença de estrias na barriga, chama na região periumbilical, o aumento das mamas, a presença de varizes nos membros inferiores. Então, são todas modificações que acontecem que faz com que essa adolescente aumente os problemas psicológicos dela, os traumas emocionais dela, a partir dessas transformações no corpo, coisa que ela não estava esperando. Além de trazer risco à sua saúde e à saúde do bebê, pois a adolescente também ela esconde essa gravidez, provocando com que ela não tenha um atendimento pré-natal adequado e, às vezes, nem realiza o atendimento, o acompanhamento de pré-natal, gerando aí inúmeros riscos para ela e para a criança, pois ela tem um risco maior para ter pré-eclâmpsia, para ter eclâmpsia, risco maior de aborto, risco maior para ela tentar um aborto provocado, além de ter um risco maior para que o nenenzinho dela nasça prematuro, pesando baixo, com peso baixo, tem um risco maior para a distócia, que vem a ser justamente o tamanho da cabeça da criança é maior do que o canal de parto, então fica difícil passar pelo canal do parto, terminando em partos cesarianas, além de outras coisas, exemplo da anemia, porque ela vai ter alteração de alimentação, alteração do seu quadro fisiológico, fazendo com que ela venha a apresentar outras morbidades. Tem a questão do preconceito, da rejeição, né? A famosa quebra da regra social que a mulher só deve ter relação quando casar. É uma coisa que quer queira, quer não, ainda existe esse pensamento por parte de alguns, né? Então, como ela faz essa quebra, quando ela engravida, ela quebra essa regra social, ela começa a sofrer preconceitos, sofrer preconceitos e rejeições. Tem a questão religiosa muito forte, principalmente em alguns segmentos religiosos, onde a garota, quando está grávida, ela é rejeitada, né, da própria comunidade religiosa. E aqui eu lembro de um caso, eu como obstetra, eu atendi uma vez uma jovem adolescente, 18, 19 anos, que ela não sabia que estava grávida e ela já estava parindo. E aí, quando ela pariu, eu disse, vai ter seu neném. Né? Que ela foi para a emergência. Primeiro ela foi para a emergência tipo a UPA, e na UPA foi identificada a enfermeira que estava lá, que inclusive é Norma, minha esposa, estava lá, e diagnosticou que ela estava em trabalho de parto, e já próximo ao parto, levou ela até a maternidade, e lá ela teve o bebê. E logo em seguida ao bebê, a reação dela foi de choro, de chorar muito. E ela disse justamente, agora ninguém na igreja vai mais me querer, porque ela, inclusive, ela era a secretária da igreja. Então, veja o drama que essa garota passou
né, devido a essas questões religiosas. Assim como também algumas pessoas de gerações anteriores têm também aquele conflito, aquele preconceito, aquela rejeição em relação a adolescente estar grávida. E tem uma coisa muito, muito importante também, que também é uma consequência, é o conflito e abandono do parceiro. A garota, quando engravida, ela fica com um terrível receio de alterar o relacionamento dela com o namorado. Do namorado ir embora, né, largar ela, largar a criança. E isso aí acontece com bastante frequência, fazendo com que ela tenha que assumir, mesmo você tem uma capacidade econômica, uma capacidade, muitas vezes, social, de de sustentar aquela criança e ela tem que enfrentar sozinha. Então, isso aí também provoca inúmeros traumas emocionais e psicológicos na adolescente. E uma outra grave consequência é essa história da escolar, que é interrompida ou então é prejudicada. Estudos mostram que 81% das mães adolescentes não voltam para as aulas. 81%. É um índice bastante elevado, né, fazendo com que essa mãe tenha dificuldade na sua ascensão social, que essa jovem tenha essa dificuldade em conseguir realmente uma profissão, de mudar sua classe econômica. Então, faz com que mude por completo os seus projetos de vida, aquela gravidez na adolescência. Mas 81% das mães, elas não voltam para as escolas. E vocês vejam que essa questão da gravidez na adolescência é uma coisa que já vem sendo discutida já há algum tempo. Em 1975, fazendo que para o próximo ano está completando 50 anos, né? Foi criada uma lei pelo presidente Ernesto Geisel, o ministro da Educação era Ney Braga, onde ele dizia que a partir do 8º mês de gestação e durante 13 meses, a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei número tal de 1969, quer dizer, muito anterior ainda, 6 anos antes. O início e o fim do período que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola. Em casos excepcionais, devidamente comprovado, mediante atestado médico, poderá ser aumentado esse período de antes e depois do parto. Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o direito à prestação dos exames finais. Aí eu faço a pergunta. Francamente, né, eu não conheço nenhuma, aqui, pelo menos em Camaçari, no nosso município, eu gostaria de perguntar aos professores aqui presentes, aos gestores escolares aqui presentes, se tem algum de vocês conhece algum caso que a SEDUC esteja oferecendo essa assistência, esse ensino domiciliar a mães, a gestantes e mães adolescentes. Realmente é uma curiosidade que eu tenho. E para esse filho da adolescente também ele vai ter algumas consequências, como ele vai ter problemas socioafetivos, a ausência do pai, que muitas vezes acontece, vai provocar também problemas nessa criança. Ela vai ter um menor tempo de amamentação, e menor tempo de alimentação acarreta uma menor qualidade da saúde dessa criança. Essa criança vai sofrer menos, vai ter menos cuidados gerais do que uma criança nascida de uma mãe já adulta. E a baixa condição social para a criança. Será que essa mãe adolescente vai poder atender a questão de vestuário, de lazer, de educação, de saúde dessa criança? Então, são consequências graves também para o filho, para esse produto dessa gestação. Um outro dos motivos é essa influência das redes sociais na questão da banalização do sexo. O sexo é banalizado
né, bastante banalizado atualmente, seja pelas redes sociais, seja pela mídia, né? Tem uma exposição a conteúdos sexuais, normalizando esse sexo e comportamentos sexuais, e isso influencia diretamente as atitudes, as expectativas de todos os jovens. Os padrões irreais, que o sexo é apresentado de um padrão completamente irreal, que distorce essa percepção do jovem sobre as relações sexuais saudáveis e consentidas. A pressão social e de grupo, que aumenta a pressão e a busca por aceitação social. Muitos dos adolescentes, eles veem como ela começar a ter atividade sexual, começar a ter relação, como ela vê isso como um rito de passagem, ou então a forma até mesmo de ganhar destaque, ganhar status dentro daquela tribo, dentro daquele grupo social de amigos que ela tem. E, além desses riscos, né, a banalização do sexo também leva a riscos e consequências, além da gravidez, as infecções sexualmente transmissíveis, provocando impactos emocionais, psicológicos. Esse é um trabalho onde mostra, um trabalho realizado, um trabalho científico, onde mostra que o início da vida sexual entre adolescentes acontece entre 10 a 14 anos, né, na maior parte dos casos, com a prevalência sexual foi de 18,6% no sexo masculino. Então, 30% das entrevistadas nunca tinham usado métodos contraceptivos e 18% não usaram preservativos, sendo que os meninos referem maior número de parceiros sexuais do que as meninas. Em conclusão, os resultados desse estudo apontam a relação entre iniciação sexual entre menor ou igual a 14 anos, com comportamentos vulneráveis à saúde. Então, veja que cientificamente é um problema de saúde pública, mas não é só a saúde pública que vai conseguir solucionar esse problema. E os profissionais de educação, nós podemos que ele pode contribuir e muito nessa redução desses índices da gravidez na adolescência ou então na condução dessa gestante que está grávida. É importante integrar a educação sexual, claro que conforme a Base Nacional Curricular, com questões sobre anatomia, fisiologia, relacionamentos saudáveis, consentimento sexual. É importante que se bata isso na escola, essa questão do consentimento sexual. Os métodos contraceptivos, prevenção das doenças sexualmente. Muito importante se criar esse ambiente seguro na sala de aula. Tem que ter esse ambiente para que o estudante, o adolescente, ele possa se expressar, possa perguntar sobre saúde sexual, saúde reprodutiva, para que ele sinta realmente que ali ele está seguro em fazer aquelas perguntas, aquele questionamento. A questão do bullying tem que ser combatida, não se pode ter medo de se abordar e combater a questão do bullying. E isso também, principalmente relacionado à questão da sexualidade, à questão da identidade de gênero. Tem que ensinar habilidades de vida para esse adolescente, a questão de como ele vai realizar as tomadas de decisão, o pensamento crítico. A comunicação tem que ser eficaz. Se não o profissional de educação ou até mesmo o profissional de saúde não tiver uma educação eficaz com esse adolescente, e a comunicação eficaz, muitas vezes, o profissional tem que saber aquele linguajar, aquelas gírias, a modo do adolescente falar, se expressar, e a comunicação aí não é só a comunicação verbal, tem a comunicação corporal também, a linguagem corporal que faz com que tenha essa comunicação eficaz. A questão de negociação e resolução de conflitos, que pode ajudar a esse adolescente a fazer as suas escolhas. Isso aqui é importante, que tem que encorajar e facilitar a participação dos pais na educação sexual dos seus filhos. Na comunidade escolar tem que ser abordada também a questão dos pais, para que eles conversem com seus filhos sobre a questão sexual.
tem que colaborar, os profissionais de educação, a escola tem que viver a comunidade, né? Então, tem que colaborar com essas organizações comunitárias, com a unidade de saúde da família, com outros parceiros, né, para que tenha ampliar esse espaço. A educação tem que sair de fora dos muros das escolas, assim, onde que a saúde também tem que sair dos muros da unidade de saúde. Não se pode ficar restrita aos muros. Tem que estar atento aos comportamentos de risco, abuso ou negligência. Isso aí é importantíssimo, observar esse comportamento de risco do adolescente. E oferecer suporte e recursos para estudantes que já estejam grávidas, ou que já sejam pais ou mães. Tem, ajudando para que ele continue, encorajar para que ele continue estudando. Essa imagem corporal positiva tem que ser encorajada, né, para provocando essa autoestima, que ele melhore essa autoestima, esse respeito entre eles, entre os estudantes. Tem que integrar esse conceito de saúde sexual e reprodutiva com outras disciplinas. Não se pode falar de saúde sexual e reprodutiva focado somente na questão das ciências naturais, da biologia. Tem que se abordar temas também, seja na própria matemática, no português, em outras disciplinas, fazendo com que se dialoguem essas disciplinas com a questão da saúde sexual e reprodutiva. E, claro, que tem que ter a participação de formação, atualização regulares sobre saúde sexual e reprodutiva, porque essa informação que o profissional de educação está passando para o estudante, para o adolescente, é o que ele vai levar como verdadeira. Então, se ele vai levar aquela informação como verdadeira, e a ciência é mutável, a ciência muda com constância, o profissional de educação ele tem que estar atualizado, sendo possuidor das informações mais recentes. E os profissionais de saúde, que eu já estou evoluindo aqui já para o final, ele deve facilitar o acesso dos adolescentes às unidades de saúde. O adolescente ele sente uma dificuldade em adentrar as unidades de saúde, porque dentro de uma unidade de saúde não tem nada que atraia o adolescente. Nós temos que observar que todos nós aqui já entramos em uma unidade de saúde e vocês podem perceber que lá não tem nada de atrativo para que um adolescente frequente aquela unidade. Tem que ampliar e qualificar esse atendimento do adolescente. Tem que desenvolver as atividades do programa de saúde escolar. É importantíssimo essa aproximação da escola com a unidade de saúde. Tem que oferecer a educação em saúde sobre sexualidade, principalmente sobre consentimento sexual. Eu repito muito essa questão do consentimento sexual, porque tem que ter esse empoderamento, tanto do garoto como da garota, sobre esse consentimento sexual. Porque ele sendo empoderado sobre isso, até as questões das violências sexuais irão diminuir. Tem que oferecer aconselhamento individualizado, em um espaço seguro, com privacidade e confidencialidade, e sem julgamento. O profissional de saúde não pode fazer julgamento nenhum sobre comportamento, seja religioso, seja de qualquer tipo, em relação a qualquer paciente, e principalmente tratando-se de adolescente. Tem que envolver os pais ou responsáveis no processo de educação e saúde. Tem que trabalhar em parceria com escolas, comunidades, para promover programas de educação em saúde sobre sexualidade. Tem que também saber identificar adolescentes em situação de risco. Estimular a autoestima, o empoderamento nas habilidades de tomar decisão. Veja que são coisas bem próximas do profissional de educação. Garantir o acesso aos serviços de interrupção de gestação. Tem muita gestação que foi provocada a partir de violência sexual, que quando a garota procura um profissional de saúde
e ele não sabe dar a devida orientação, nem garantir o acesso desse adolescente a um serviço onde possa realizar a interrupção dessa gestação de forma legal. E aqui eu trago a questão dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, mas que é extensivo a todos os outros profissionais de saúde, são os princípios fundamentais previstos no Código de Ética, que o médico guardará sigilo e respeito a informações do que tenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. E já um outro capítulo, o 9º, ele diz que é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a pacientes, criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Ainda hoje, nós vemos adolescentes irem em uma unidade de saúde, por exemplo, querendo um método contraceptivo, e o profissional que atendeu ela, seja um médico, seja enfermeira, negar, dizer que, como ela é adolescente, ela não pode receber, naquele momento, o método anticoncepcional, contraceptivo. Está equivocado esse profissional. Ele pode, e se a adolescente falar, não quero nada que fale para meu pai e minha mãe, não vai falar, né? Porque é vedado ao profissional falar isso. Isso aqui eu lembro muito de uma ex-técnica de enfermagem, assim, logo quando eu comecei a trabalhar aqui em Camaçari, lá no posto da Gleba B, eu atendendo lá no postinho, foi um dia que estava fazendo preventivos, aí chegou uma garota e disse, doutor, o senhor pode passar um anticoncepcional para mim? Aí a técnica de enfermagem que estava dentro da sala gritou, mas fulana, você já está fazendo isso? Porque a técnica de enfermagem era vizinha dela. Como era vizinha, então começou a recriminar. Então, essa garota, para ela se reaproximar da unidade de saúde, levou um certo tempo, porque ela ficava com medo de, toda vez que ela fosse lá, essa técnica de enfermagem fosse fazer esse tipo de questionamento com ela. E aqui eu trago alguns serviços de apoio a essa questão da gravidez da adolescência, da violência sexual, que são serviços de apoio que tem aqui no nosso município. A gente pode utilizar do Disque Direitos Humanos, a Polícia Militar, a Ronda Maria da Penha, do Centro de Atenção de Saúde da Mulher, do SAMU 192, da Ouvidoria do SUS, que é 156, da Secretaria da Mulher, da Delegacia de Atendimento à Mulher e do Conselho Tutelar. São instituições que podem ajudar nós, profissionais, tanto de saúde e de educação, na condução do atendimento a essas adolescentes. Aqui eu trago também alguns sites. Esses sites têm informações valiosíssimas a respeito dessa questão da adolescência, dessa questão da gravidez na adolescência, e é de bastante utilidade. E aí a gente conclui perguntando, e a SEDUC e a CESAL? Qual o papel que vamos fazer para isso? Daí é que a gente espera que venha dessa reunião aqui hoje, desse bate-papo, nessa sexta-feira à tarde, de sair algumas ideias, né, para que a gente possa construir essa defesa dos nossos adolescentes. E aqui eu mostro a minha adorável adolescente Sofia, e aqui fica grudada comigo o tempo todo. E concluo dizendo obrigado a vocês e citando esse pensamento de Khalil Gibran, que é ele não gostava de ser chamado de filósofo, mas é um filósofo libanês, onde diz: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis ortogar-lhe vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm
seus próprios pensamentos. Khalil Gibran. Muito obrigado, Claudinha, aí pela exposição. Estou aqui à disposição, atento aqui à disposição de vocês. Eu que agradeço, doutor Duplá, né, por você ter aceitado o convite, né, e parabenizar pela apresentação. Você trouxe, assim, informações importantíssimas, né, dados que eu estava olhando aqui a apresentação, que eu ainda nem não sabia, né, essa questão da evasão, 81%, né, um número alto, né, de evasão após a adolescente, né, parir, né, ter o bebê. Então, só reiterou o que eu falei no início, né, que o que causa impactos, né, você trouxe aí os impactos físicos, psicológicos e sociais, né, que a gravidez na adolescência traz. Então, agradecer, né, dizer que é um desafio mesmo para os professores, para os profissionais, né, tanto da educação quanto da saúde. E aí, no final, depois que a professora Clécia, né, fazer a apresentação dela, né, né, a gente vai ser uma apresentação dialogada, a gente pode voltar àquela pergunta que o senhor trouxe, né, no final. Quais são as estratégias? O que é que a CESAL, junto com a SEDUC, né, que é um problema de saúde pública, mas a saúde pública sozinha não vai, como o senhor trouxe, não vai resolver. Então, a gente precisa aí unir forças, né, criar estratégias para a gente tentar, né, sanar aí esse problema, já que traz tantos impactos, como o senhor apresentou aqui, né, nos números. Então, a gente vai... As perguntas, tem algumas perguntas no chat, né? Alguns elogios a gente vai deixar também para o final, para depois que a professora Clécia falar, e aí a gente vai voltar à discussão, tá certo? Então, convidando a professora Clécia, né? Na verdade, a pedagoga, né? Clécia, pedagoga Clécia. Clécia tem pós-graduação em gestão de pessoas e gestão escolar e é diretora da Escola Municipal Anísio Teixeira, né? Seja bem-vinda, Clécia. Agradeço também o convite, né? Por ter aceitado o convite de estar aqui hoje nessa tarde, né? Nessa discussão tão produtiva. Boa tarde a todos e todas. Eu quero falar da alegria de participar dessa live. É a primeira vez que eu participo, então dá aquele frio na barriga, mas ao mesmo tempo eu fico muito tranquila porque eu estou aqui com meus colegas da área de educação, eu estou com meus colegas da área de saúde, e a gente precisa unir o diálogo realmente para pensar nesta situação das adolescentes, que é muito real. A fala de doutor Duplá foi uma fala muito completa, muito técnica, uma apresentação muito importante, uma apresentação bonita, inclusive, que traz para a gente muita informação. Mas a minha fala, ela é uma fala muito de um lugar de quem vive, de quem está diariamente com essas adolescentes. Eu sou do quadro efetivo da Secretaria de Educação desde 2015. Mas só em 2020, na vice-gestão do São Tomás de Cantuária, que eu comecei efetivamente a lidar com adolescentes, porque eu sou pedagoga, professora da educação infantil e dos anos iniciais, e vinha até então somente nas escolas dos anos iniciais. E aí, quando a gente chega para trabalhar com os anos finais, com os adolescentes, a gente começa a perceber que é uma realidade muito diferente. É uma realidade que precisa de muita atenção, né? E aí eu ia começar por outro ponto, mas eu fiquei muito pensativa aqui na dúvida e na pergunta de doutor Duplá sobre quais são as ações da Secretaria de Educação quando essa adolescente, ela se afasta, ela deixa de frequentar a escola por conta de uma gravidez inesperada, na maioria das vezes indesejada. E aí, falando desse ponto de ação da Secretaria de Educação, não só
em relação a esta questão, mas em relação a todas. Quando o estudante ele não está mais frequentando, a gente tem uma busca ativa. E essa busca ativa é algo muito sério, é algo que a gente leva muito a sério. E aí eu queria trazer, como exemplo, um caso que a gente vivenciou aqui na escola, no Anísio Teixeira. Eu estou no Anísio Teixeira, só para salientar, desde 2022, na direção, e 2020 e 2021 na vice-gestão de São Tomás de Cantuária, que foi as minhas primeiras experiências com adolescente. Então, de 2022 para cá, eu venho vivendo essa realidade muito mais de perto. E aí, o ano passado, nós tivemos um adolescente aqui que engravidou e simplesmente desapareceu. E aí a gente, porque existe aí toda uma questão que o doutor Duplá já trouxe com relação à vergonha, com relação a como é que eu vou me comportar, o que é que meus colegas vão dizer. Os estudantes, eles não estão preparados para esse momento, porque eles são adolescentes. A gravidez não é algo que deveria existir nesse momento. Então, não é um problema só para a adolescente que está grávida, e sim para toda a escola, para todos os colegas de sala, principalmente, que estão mais próximos dela. Então, essa adolescente, ela sumiu. E aí nós fomos para essa busca ativa e a gente ligava e tentava contato e tentava encontrar a família para saber onde é que está essa adolescente, por que que ela não está frequentando. E aí a gente percebeu que existiu uma retirada dessa adolescente daquele convívio ali da comunidade, da cidade, porque é mais fácil levar para um outro lugar, levar para uma outra cidade menor ou para o interior da família, para que as pessoas não fiquem realmente julgando, que essa adolescente não se sinta pior do que o que ela já está por estar grávida. E aí, o que que aconteceu? Ela retornou em novembro e disse para a gente assim: ah, mas eu achei que se eu voltasse agora eu estaria passada, eu teria o ano concluído como se eu tivesse feito. Imagine o pensamento, imagine o nível de informação dessa família, né, dessa adolescente, dessa mãe dessa adolescente, para que eles achassem que simplesmente poderia voltar em novembro e estaria tudo resolvido. Ela faria ali as provas e passaria de ano. Quer dizer, tem todo um contexto de aprendizagem que ela perdeu, que ela não vivenciou, né? Porque a família achou melhor naquele momento retirar essa adolescente para um outro lugar, né, para vivenciar esse momento dessa gravidez, sem contato com a escola, sem contato com os colegas, sem contato até com outros familiares, porque existe um julgamento, e aí muitas mães de adolescentes nossas aqui, elas dizem assim: ah, mas eu vivenciei um momento de ser muito acusada. Ah, foi culpa da mãe que não observou o que é que essa adolescente estava fazendo com a própria vida, que não deu limites. Então, é um julgamento que ele é muito extenso, né? Então, só para responder essa dúvida de doutor Duplay, que pode ser a dúvida de muitas pessoas, a gente faz essa busca ativa não só nesses casos, mas em qualquer caso, porque o adolescente e a criança ele precisa estar na escola. Se ele não está na escola, e a escola é algo muito sério, e a gente tem procedimentos e processos que são muito levados à risca, que aí a frequência. A frequência desse estudante é algo muito importante, é algo muito sério para nós. Então, quando a gente começa a perceber ali que aquela adolescente ela não está frequentando, os professores já começam a sinalizar. Qualquer criança e qualquer adolescente, olha, não está vindo para a escola e a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, a secretaria tem como ação, e todas as unidades escolares sabem disso e utilizam essa prática, que é a busca ativa. A gente precisa estar atento o tempo todo do porquê qualquer estudante não está vindo para a escola. E aí, só para responder essa dúvida dele. E aí, o caso dessa menina foi um caso que chamou muito atenção. Mas, junto a esse caso, nós tivemos uma outra adolescente aqui na escola que vivenciou também essa questão da gravidez aos 15 anos e ela sofreu um aborto. Ela teve uma queda, segundo os relatos que ela trouxe aqui para a escola. E ela sofreu um aborto. E aí, essa adolescente ela não deixou de frequentar, ela continuou frequentando, mas assim, nós vivenciamos situações muito de tensionamentos muito fortes com ela aqui, porque ela
ficou altamente abalado, psicológico abalado, porque essa adolescente, apesar de ter 15 anos, ela acreditava que ela estava construindo uma família. E aí essa perda deste bebê causou um sentimento ali com o companheiro que, naquele momento, colocou muita expectativa nessa gravidez. Veja que essa adolescente se uniu a um rapaz, né, um companheiro que já tinha muito mais idade que ela, que já tinha vivenciado um outro casamento e não tinha conseguido ter filhos. E que colocou nela uma expectativa muito alta de que teriam esse bebê. E aí, quando acontece esse acidente, essa queda, e ela passa por esse aborto, ela começa a vivenciar uma rejeição deste companheiro. E aí foi um sofrimento muito grande para essa adolescente. Ela não estava preparada psicologicamente nem para ter um bebê, para ter um filho. Imagine para passar por uma rejeição pós-aborto. Então, ela ficou tão fragilizada que qualquer coisa que se falava, ou qualquer coisa que os colegas traziam em sala de aula, tirava ela do eixo, tirava ela do equilíbrio, e ela muito irritada, porque aí também a gente tem questões hormonais, que interferem aí na mulher no período de gravidez e no pós-parto, ou no caso do aborto, mas os hormônios estão ali. Então, nós tivemos que mediar muitas situações, e aí eu me lembro de um dia que um estudante, colega da sala, trouxe alguma questão sobre filhos, sobre mãe, sobre bebês, e ela chorou, né, copiosamente, e aí eu tive que chamar ele e conversar com esse adolescente, e pedir a ele que ela já tinha muitos conflitos com esse colega, já, vamos dizer assim, como a gente fala numa linguagem bem de escola, já não se davam muito bem, e aí ele constantemente trazia esse assunto à tona, e isso estava machucando muito ela. E aí a gente teve que trazer esse adolescente para um diálogo, para conversar com ele. Olha, não fala sobre isso com ela. E aí a gente foi trabalhar a empatia, explicar para ele o que de fato aconteceu com ela. E ele, graças a Deus, se sensibilizou. E aí eles começaram a ter uma relação mais harmoniosa na sala. Mas todo o comportamento dessa adolescente interferiu e mexeu muito com a turma, né? É algo que não é só com uma pessoa. E a escola, e para o adolescente, a escola é onde ele consegue externalizar todas as situações que ele está vivendo. Porque muitas vezes na família ele não encontra o acolhimento necessário, até por falta de informação, né? A família ela também está abalada, né, com o que aconteceu e não consegue acolher aquela adolescente como deveria. Então a escola tem esse papel. E aí eu posso dizer a vocês que o primeiro choque que eu tomei, na verdade, em 2022, quando eu cheguei aqui no Anísio, foi quando um adolescente de 13 anos me disse assim: a gente estava se preparando para fazer a festa junina, né, um evento que acontece em todas as escolas, um evento que eles gostam, e aí ela me disse assim: eu posso trazer meu filho para a festa? Aí eu tomei um susto muito grande, e eu disse: trazer quem? Porque eu não estava conseguindo acreditar naquilo que eu estava ouvindo, né? Um adolescente com 13 anos me pedindo se podia trazer o filho para a festa junina, porque ela não tinha com quem deixar. E aí já é uma outra situação que traz para essa adolescente muita tristeza e muitos conflitos e muitos dramas internos, que é com quem eu vou deixar esse bebê, né? Para eu continuar estudando, para eu continuar levando a minha vida de adolescente. Porque, apesar dela ter tido esse bebê, ela não quer, ela não deixou de ser adolescente, nem quer deixar de ser adolescente. Então, ela queria participar da festa como todas as colegas. E aí, depois do susto, eu disse, tá, pode. Eu não consegui elaborar uma resposta naquele momento, porque me pegou muito de surpresa. E aí, quando ela traz esse bebê para a festa, aí eu tomo um segundo susto, porque eu pensei que a gente estava falando ali de um bebezinho de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses. Não, a gente já estava falando de um bebê de 11 meses. Então, eu fui fazer a conta, obviamente. Se ela tem 13 e ela está me apresentando aqui um bebezinho de 11 meses e ela teve 9 meses, né, de gravidez, quando que ela engravidou, né? E aí a gente toma um susto muito grande e a gente fica impactado com essa realidade de uma menina que engravidou ali pelos 11 anos,
né? Se a gente for fazer essa conta, aí vai ser mais ou menos isso. E isso, para a gente que está na escola, é algo muito impactante. E aí, doutor Duplá trouxe aí muitas informações bem interessantes, mas eu queria falar de um ponto específico, que é essa sexualização e essa permissividade que as famílias têm tido e que tem deixado muito banalizado essa questão de, do sexo na adolescência, de se pode ou se não pode engravidar, como é que eu vou lidar com isso? E aí a gente percebe que os dados que o doutor Duplá trouxe aí falava de meninas com iniciação sexual aos 14 anos, mas é muito mais gritante do que o que vocês imaginam. É alarmante, inclusive, porque a gente tem vivências aqui, diálogos com adolescentes, que mostram que isso é muito mais cedo do que o que a gente pensa. E é muito chocante, meninas com 11, 12 anos que já iniciaram uma vida sexual ativa, sem nenhum tipo de informação, podendo ocorrer não só uma gravidez, mas como outras doenças, né, as infecções sexualmente transmissíveis a qualquer momento. Né? E a gente fica chocado quando elas dizem assim, mas eu durmo na casa do meu namorado já há muito tempo, pró. Eles passam isso há muito tempo. Aí eu fico assim, gente, muito tempo quanto? Porque se essa menina tem 12 anos, 11 anos, 13 anos, como é que isso já acontece há muito tempo? Então, é muito chocante a realidade que a gente vive dentro das escolas, né? E aí é quando a gente vai traçar a aprendizagem dessas adolescentes, o quanto elas avançaram durante esse momento da vida, a gente vê que não é satisfatório. É muito pouco para o que deveria ser. Então, esses impactos, eles são realmente muito fortes. O ano passado, a gente teve uma parceria aqui, e aí, entrando um pouquinho também na última pergunta ali, como é que a Secretaria de Educação pode atuar junto com a Secretaria de Saúde para combater ou para minimizar, né, esses índices tão altos? Porque, para mim, um terço, como eu vi ali na apresentação de doutor Duplá, é gritante. Então, o ano passado teve uma parceria com o CRES, com o psicólogo Ricardo, e ele fez uma série de palestras aqui, de trabalhos com os adolescentes, só que o nosso tema naquele momento foi sexualidade na adolescência, prevenção da AIDS. A gente tratou esse tema e foi muito bom, e foi muito interessante, e os adolescentes participaram muito. Só que aí teve uma outra questão. Para que a gente conseguisse fazer esse trabalho aqui com o Ricardo, e com esse tema, a gente teve que trabalhar de forma muito intensa a família. A gente precisa romper com essa ideia de que falar sobre sexualidade na escola, falar sobre gravidez na adolescência, é ensinar o adolescente a fazer sexo, né? As famílias estão com as mentes incutidas com coisas e que aí vem de toda um histórico aí social, de que a gente na escola quer ensinar o adolescente a fazer sexo e não é isso. A Secretaria de Saúde não vai fazer isso, a Secretaria de Educação também não vai fazer isso. A gente só quer trazer para o adolescente e para a família informação. A gente quer que essa adolescente ela consiga entender os impactos, as consequências, o que vai acontecer na vida dela, porque apesar que este bebê, esta gravidez pertence também a uma outra pessoa, mas vai recair sobre ela a responsabilidade maior. É o que acontece naturalmente. O jovem, o adolescente, menino, homem, ele é culturalmente, pela sociedade, né, aí machista que a gente vive ainda muito forte, ele é isentado dessa responsabilidade. E essa menina, ela fica com todo esse peso sozinha. Então, a gente teve que fazer ali um trabalho muito intenso com as famílias. E aí, a professora Raimunda, que foi quem indicou a Osana para que eu participasse hoje dessa live, que é nossa professora aqui da escola, é nossa amiga, e eu posso dizer uma amiga da escola, ela tem feito um trabalho aqui de escuta afetiva, de conscientização e de ajuda, no sentido de que essas famílias compreendam qual é o nosso trabalho e qual é a nossa intenção, né? Que a intencionalidade da escola é proteger o estudante, é proteger o adolescente, porque a escola é um espaço de proteção também.
né? A gente também se sente responsável, porque quando a gente escolhe essa profissão, quando a gente escolhe viver para a educação e na educação, a gente compreende que tudo que acontece na vida dos nossos estudantes é também responsabilidade nossa. E a gente se cobra. Então, a ProRai, ela tem, que eu chamo ela de ProRai carinhosamente, ela tem feito esse trabalho de ajuda no sentido da gente dialogar. E aí nós fizemos uma reunião, conversamos com os pais, olha, o que a gente vai tratar aqui é isso. A gente trouxe Ricardo, inclusive, para participar desse momento, porque era a pessoa do CRES, né, da Secretaria de Saúde, que poderia ali nos ajudar nessa fala, para que as famílias entendessem qual era a nossa intenção. Então, as ações que a Secretaria de Educação pode ali linkar junto com a Secretaria de Saúde, elas precisam estar acontecendo a todo momento, elas precisam ser mais, a gente precisa ter mais disso, a gente precisa ter mais CESAL dentro da escola, em parceria, para que a gente consiga fazer com que essas famílias entendam qual é o objetivo real, que é informar, que é preparar, que é conduzir os adolescentes para que eles façam boas escolhas, né? Porque essa menina, essa adolescente, que muitas vezes vive muitos conflitos ali dentro da família, ela acredita que entrando no relacionamento e cedendo a tudo que esse relacionamento pode trazer para ela naquele momento, ela vai encontrar acolhimento, ela vai encontrar um novo lar, né? São tantas as questões que envolvem esses processos familiares que aí a gente teria que ampliar essa discussão não só para informar sobre a gravidez na adolescência, mas para outros aspectos, né? Para as estruturas familiares mesmo, para que essa adolescente comece a entender que não é entrando num relacionamento, vivendo uma vida adulta num momento que não é para viver, que vai trazer a ela conforto, conforto emocional, segurança. Ela precisa ter isso na família, mas muitas vezes não tem. E aí a escola precisa estar atenta a essa fragilidade na vida desses adolescentes para que a gente consiga criar ações que tenham impacto nesses pontos frágeis da vida do adolescente. E a gente percebe isso aqui no Anísio muito forte. São meninas que já bebem, né? Eu tive um caso aqui que também foi muito chocante, sobre um estudante que aqui no portão da escola ele deu uma bebida para a menina e a menina experimentou e bebeu, e duas adolescentes, na verdade. E aí, quando eu chamei as famílias para conversar, a família de uma ficou muito chocada e a mãe chorou e a mãe não esperava isso e foi dialogar e a gente conversou, mas a mãe da outra menina me disse assim, primeiro eu percebi que ela estava muito tranquila, né, com o fato da estudante ter bebido, e aí ela me disse, mas de vez em quando lá em casa eu abro uma garrafa de vinho e deixo ela tomar um pouquinho. Essa adolescente só tinha, o ano passado, 12 anos. E aí, isso me deixou muito chocada, e eu disse, mãe, primeiro a gente não pode permitir, né, que o adolescente consuma bebida alcoólica, mas quando a senhora faz isso dentro da sua casa, e a senhora é permissiva nesse sentido, e a senhora diz, mas é só um pouquinho, a senhora abre um precedente para ela tomar um pouquinho em qualquer lugar. Né? E ela pode, nesse momento, sofrer um abuso, perder os sentidos, engravidar. Né? E aí, essa naturalização, eu estou trazendo um exemplo só, mas é muito alto aqui. Né? A gente tem, o ano passado a gente terminou o ano com 967 alunos, desses 967, 469 adolescentes, né? Um número alto. Esse ano a gente está com um número muito mais alto de adolescentes, e a gente se preocupa no sentido de ver que a questão de deixar essas adolescentes saírem sem a companhia dos pais, beberem, irem para festas, é muito forte. E aí a gente precisa fazer um trabalho de conscientização com essas famílias e com essas adolescentes para que elas se protejam. Mas a pessoa, ela só se protege quando ela tem informação. Quando ela vive num ambiente onde tudo é banalizado, dificilmente ela vai pensar nas consequências, né? Como essa aluna do ano passado, que disse que ela só imaginou que chegando aqui em novembro, ela conseguiria passar de ano.
sem ter participado, sem ter frequência, sem ter feito as outras unidades, porque é tudo muito naturalizado. Ah, eu vou e depois eu volto e eu vou conseguir. E aí, quando ela fica de frente para uma realidade que diz para ela assim, não, você vai precisar a gente vai precisar ver o que que vai fazer aí com o seu ano letivo, porque você não frequentou. Ela toma um choque muito grande, né? Mas ela achou que só indo ter o bebê e ficando lá no interior, um tempo para que ela tivesse ali uma rede de apoio com esse bebê, e depois ela retornaria e estaria tudo bem. Porque o adolescente, ele ainda não está preparado para entender sobre as consequências de muitas coisas. Ele precisa ser orientado. E essa orientação, ela precisa partir da escola. Só que a escola precisa ter parceiros, parceiros fortes, porque a gente sofre muitas represálias e muitas resistências por parte de uma sociedade que ainda vive muito preocupada com o que os outros vão dizer, como o doutor Duplá fala aí sobre uma questão muito forte, que é a questão religiosa, e a gente tem estudantes muito envolvidos em questões religiosas aqui na escola, a ponto de algumas dizerem assim, a adolescente olha para mim e diz, eu não posso vir para a escola dia de quarta-feira porque é o ensaio do coral da igreja, né? Então, a gente precisa ir trabalhando essas questões para que elas entendam que uma coisa é o nosso momento religioso, nosso momento familiar, nosso momento de lazer, e outra coisa é o nosso momento na escola, é o nosso momento da nossa prática enquanto estudante. Então, a gente vive uma sociedade muito com fragilidades muito grandes, muito intensas, e esses adolescentes, no meio de tudo isso, sem saber o que fazer, né? Então, aqui a gente tem um índice muito alto de crises de ansiedade, de crise de pânico, né? E aí o papel da professora Rai, que eu venho falando para vocês, é muito importante nessa escuta afetiva, porque essas meninas, elas acabam contando para a ProRai coisas que elas não contam para ninguém, coisas sobre abuso, a gente vem conseguindo aqui, inclusive, combater e impedir algumas dessas meninas de serem abusadas através dessa escuta que a gente tem feito, né? E aí são meninas que aí a gente leva esse caso para o Conselho Tutelar, que é outro parceiro muito importante para a escola, e aí a gente consegue pelo menos salvar algumas, né? Pelo menos fazer algo por algumas, mas a gente precisa ouvir. O adolescente, ele sente muita vergonha de tudo, ele sente, porque ele está numa fase de transição, ele está numa fase de mudanças, ele está ali tentando descobrir tudo que é diferente de como era ser criança, ele não é mais criança, mas também ele não é adulto, e isso traz muitos conflitos. Então, a parceria que eu acredito e que eu penso que a gente precisa dentro das escolas, e principalmente dessas unidades que trabalham com adolescentes, é o diálogo. A gente precisa fortalecer muito o diálogo. A gente precisa tirar momentos, e esse diálogo ele precisa ser pensado e trabalhado também com os profissionais da educação. Porque às vezes a gente ouve algumas falas assim, mas vai tirar o adolescente da sala para ouvir uma palestra, né? Mas muitas vezes esse profissional ele não está sensibilizado, ele não está atento para que essa palestra pode salvar a vida desse adolescente. Através dessa informação, esse adolescente ele pode ter um rumo totalmente diferente na vida dele. Então, a gente precisa ter um trabalho que sensibilize os profissionais, que sensibilize as famílias e que chegue de forma eficaz até o adolescente. Então, aqui na nossa unidade, toda vez que o pessoal da Secretaria de Saúde, o pessoal que é do nosso posto aqui de referência da nossa escola, liga, olha, nós vamos fazer uma ação aí na escola, eu sempre digo, venham mesmo. Se não tiver agenda, a gente abre, se não tiver um espaço, a gente arruma. A gente faz de tudo para que essas ações de saúde seja, o mínimo, seja uma palestra sobre a dengue, que seja. Mas a gente faz de tudo para que a Secretaria de Saúde tenha acesso à escola e tenha acesso a esses estudantes, principalmente, porque como o doutor Duplá disse, o estudante ele tem vergonha de ir ao posto muitas vezes, ele tem vergonha de se abrir e de conversar lá, mas na escola é diferente, porque na escola ele está no espaço que ele confia,
né? Eles confiam na gente porque nós estamos juntos o tempo todo, é todo dia, durante o período da manhã ou da tarde que eles estudam, são 4 horas dentro desse lugar que passa a ser um pouquinho a casa deles. Então, eles confiam na gente. É um espaço onde todas as pessoas de fora, quando chegam aqui para fazer palestra, o pessoal da Polícia Militar, com o PROERD, a Secretaria de Saúde, seja quem for, eles olham para a gente com um olhar de eu posso falar, eu posso, sabe? E a gente é o porto seguro que eles encontram como referência. Então, é muito mais fácil a Secretaria de Saúde estar dentro da escola do que imaginar que esse estudante ele vai buscar informação e apoio fora da escola, né? Porque aqui é um ambiente que eles acreditam estarem com as pessoas que, depois da família, são as pessoas que eles mais confiam, que somos nós. E a gente precisa fazer jus a essa confiança. A gente precisa estar mais atento. E aí, eu me recordo de algumas pessoas que às vezes me falam assim: ah, mas você perde muito tempo ouvindo esses adolescentes. E às vezes eu deixo mesmo de fazer algumas coisas. Eu gosto sempre de estar no portão da escola, e estar observando como é que esse adolescente entra, como é que essa menina entra na escola, porque é naquele momento que você vê o rostinho, que você vê se ela entrou chorando, se ela entrou mais cabisbaixa, e é nesse momento que você vai dialogar, né? E por conta dessa ação, eu consegui perceber um dia que uma adolescente nossa adentrou a escola numa semana de avaliação dopada. Ela foi dopada por uma mãe que acreditava que fazendo isso ia conseguir com que ela não denunciasse que na noite anterior o padrasto tinha tentado abusar dela, né, violentá-la. E aí essa menina chega e eu percebo, porque eu fico ali de olho, né, nos rostinhos de todos, e aí eu disse: essa menina não está bem. E aí chamei, e aí eu disse: minha filha, você bebeu, você consumiu algum tipo de entorpecente? E aí essa menina, essa adolescente começa a chorar e começa a relatar, e quando eu olho para o corpo dessa adolescente, ela estava toda marcada nos braços, toda por baixo da roupa, toda marcada dessa violência que quase foi concretizada. E hoje poderia ser mais uma adolescente grávida, né? Porque a gente sabe que naquele momento ali não existe nenhum tipo, não existe consentimento, portanto, não existe prevenção. Então, ela poderia estar nessa estatística aí de uma adolescente grávida, e aí a gente vai viver todo um processo junto ao Conselho Tutelar para retirar essa menina dessa família, mas isso só pôde acontecer porque a gente estava atento. Então, eu sei que dentro da escola nós temos muitos processos, nós temos muitas coisas para fazer, são muitas coisas administrativas, inclusive, para fazer, mas a gente precisa estar atento ao nosso estudante. Então, para mim, não é uma perda de tempo. Eu dedico mesmo ouvir, saber. Toda vez que tem uma menina que está chorando muito, eu procuro saber o que está acontecendo, porque às vezes é isso, é uma gravidez, às vezes é um abuso que está sofrendo, e se a gente não se importar, a gente não vai conseguir dar conta disso. A gente só vai conseguir traçar essas estratégias e essas parcerias se a gente se importar. E a gente precisa se importar. Hoje, nós estamos aqui com mais uma adolescente grávida, grávida de 5 meses. Ela já está na etapa 3, ou seja, ela já está na gestação séria-idade, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. E é uma menina que eu vejo com um olhar muito amedrontado, muito introvertida, porque ela está num momento onde ela está sendo diferente de todas que estão ali. O adolescente já tem dificuldade de lidar com isso, né? Com ser diferente. Ele quer se enquadrar num grupo. Agora, imagine para uma menina grávida numa escola enorme, que tem muitas adolescentes e que nenhuma delas estão grávidas. Então, ela se sente ali um peixe fora da água. E inclusive, chamei para conversar e ela disfarçou e não veio conversar comigo, porque eu estou ainda, a gente começou as aulas essa semana, então eu ainda estou num processo de aproximação com essa adolescente, para que a gente não a perca, como aconteceu com a outra, que foi para o interior e que só retornou em novembro, e que foi um ano letivo aí perdido, né, por conta de que a gente não conseguiu dar conta, e aí eu me sinto responsável também por isso.
né? Porque a busca ativa, quando a gente foi para essa ação, ela já tinha assumido, ela já tinha saído da escola. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, todas essas experiências que a gente vai vivendo vai tornando a gente com expertise maior, com mais atenção para que não se repita. Então, eu já estou ali cercando de todas as formas essa adolescente e a família para que a gente consiga com que ela termine esse ano, ela conclua esse ano letivo, que ela tenha o amparo da escola para que no momento que ela vá para o parto e no pós-parto, ela consiga receber ali as atividades, ela consiga fazer as avaliações em casa, se for o período de avaliação, mas que ela consiga dar seguimento aos estudos dela. Porque já é um momento difícil, né, de transformações ali que ela ainda está aprendendo a lidar, e imagine ter como bônus disso tudo um ano letivo perdido. Então, a gente precisa estar junto, e aí eu falo da alegria mesmo de participar dessa live hoje, como um bate-papo, como uma conversa, como uma união de duas secretarias que precisam dialogar muito mais de perto. A gente precisa dialogar muito mais próximo. Né? A gente precisa, além de todos os dados que a gente tem do município, a gente precisa estar junto dentro da escola mesmo, para que a gente consiga ter acesso a essa adolescente, e que essa adolescente, através da gente, que são as pessoas que ela confia, ela consiga buscar os serviços de saúde, ela consiga buscar o apoio, porque são meninas que, essa mesmo eu tenho percebido, magrinha, a gente fica pensando como é que está a saúde ali naquele momento, como é que está a alimentação, né? O caso da adolescente do ano passado que sofreu um aborto, por exemplo, a gente sabe que a mulher grávida, ela sente muita fome, né? Tem um período que ela sente bastante fome, e aí essa menina chega no refeitório e aí ela vivencia situações de colegas falando, mas você come muito, porque você repete, você quer repetir 3 vezes, e aí a gente precisa ter todo um trabalho com os colegas, com os adolescentes da escola, para que essa menina ela não seja ali apontada o tempo todo, mais do que o que ela já vem sendo. E aí a gente tem que ter um diálogo com a merendeira, a gente tem que ter um diálogo com as auxiliares de disciplina. Elas, por serem adolescentes, muitas vezes elas querem fazer tudo, inclusive educação física, mesmo grávida. E aí, essa menina, ela não se sente confortável, muitas vezes, de dizer ao professor de educação física, eu não posso participar porque eu estou grávida. Né? Principalmente nos momentos que a gravidez ainda está no início, que ele não tem ali, a barriga não está tão grande, esse professor não consegue perceber, e ela se sente acuada em ter que fazer esse diálogo com o professor e dizer, eu não vou participar porque eu estou grávida. Elas vão lá e fazem, porque elas não pensam, ela só é uma menina, na verdade, naquele momento ali. E a gente não pode perder esse olhar, né? A gente não pode perder esse olhar de que só é uma menina. O julgamento, ele precisa ser colocado um pouquinho de lado aí, pouquinho, ele precisa ser colocado de lado totalmente, para que a gente não fique pensando, mas ela não pensou em nada quando foi namorar, quando foi se envolver com coisas da vida adulta, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel aqui não é julgar. A gente precisa apoiar, a gente precisa fazer o que é de direito e não o que diz lá as convenções pessoais, o que você pensa sobre isso ou não. Isso precisa ficar de lado, porque a nossa opinião pessoal, ela não pode ser trazida para o âmbito profissional, e a gente precisa assumir uma postura e um papel de profissional. Enquanto gestão de escola, eu oriento a todos aqui na unidade a lidar com os estudantes com respeito, né, de forma íntegra, entendendo que essas adolescentes, essas meninas e esses meninos, eles são cidadãos de pouca idade, mas são cidadãos e precisam ser respeitados. E aí a gente precisa fazer um trabalho, e a Secretaria de Saúde pode nos apoiar no sentido de trabalhar também com esses profissionais, trazer para esses profissionais informações e condutas que nos ajude a lidar melhor com essas adolescentes, para que ela não se sinta tão desamparada, para que ela não se sinta tão julgada,
né? Porque é como se ela fosse realmente um peixe fora d'água, como se ela fosse algo que naquele momento é totalmente diferente e que está destoando de tudo que deveria ser. Então, a gente não pode se posicionar desta forma o tempo todo, dessa forma arcaica, não civilizada, ao meu ver, porque é, estamos em pleno século XXI e não cabe mais essa maneira antiga de julgar e de condenar, sem primeiro apoiar, né? Então, a gente precisa mudar um pouquinho a forma de enxergar e ver que essa adolescente, ela precisa, nesse momento, muito mais da gente, muito mais da família, muito mais da Secretaria de Saúde, de ter o seu processo feito de forma digna, né? Ela precisa, não é porque ela é uma adolescente que ela não vai poder ter uma gravidez com dignidade. Fazendo o seu pré-natal, continuando seus estudos, tendo direito a continuar os seus estudos, né, e sendo apoiada nesses processos, porque de direito deve apoiá-la. Então, é isso que eu queria trazer para vocês e dizer que a nossa escola ela está aberta a essa parceria. E se não tiver agenda, a gente encontra, se não tiver um dia, a gente abre, mas a gente não pode deixar de unir forças para apoiar essas adolescentes, esses jovens, inclusive fazer um trabalho também com os meninos, porque algumas dessas adolescentes elas não estão grávidas de companheiros, de namorados adultos. Elas estão grávidas de meninos que são adolescentes como elas. Então, a gente precisa também pensar em estratégias que cheguem até esses meninos, né? Estratégias de prevenção, estratégias com diálogo, com conversas, com orientação, para que eles também entendam que essa gravidez é responsabilidade deles também, que não é só essa menina, essa adolescente que é responsável por isso que aconteceu. Eles precisam entender qual é o papel masculino, qual é o papel do adolescente em todo esse processo aí de uma gravidez indesejada, né? E a gente, na escola, a gente tem muito mais possibilidade de alcançar esses adolescentes do que em ações que, de repente, a Secretaria de Saúde possa vir a promover no bairro, no postinho ali daquela localidade, porque nesses ambientes o adolescente ele vai ali se quiser, se ele achar que é interessante, né, se a família levar, mas na escola ele está todo dia. Então, onde é que a gente consegue atingir e chegar até o adolescente? Na escola. Porque para a escola ele vem todo dia. Então, se essas ações elas forem pensadas para dentro do ambiente da escola, sempre terá público, sempre terá para quem falar, muito mais do que fazer em outros ambientes. Então, a gente coloca a nossa escola à disposição da Secretaria de Saúde, para que a gente firme essa parceria, principalmente por ser uma unidade muito grande, que tem muitos adolescentes, e que a gente consiga ir trabalhando essas famílias e esses adolescentes para que esses índices de gravidez na adolescência, eles não ocorram, né, ou cessem, ou diminuam de forma bem drástica. E acho que esse é o objetivo, né? O objetivo é de que essas meninas compreendam que esse momento não é para isso. É o momento de seguir a vida, de seguir os estudos, de seguir uma carreira, de pensar em outras coisas. E por conta disso é que a gente pensa muito em oferecer informação aqui na escola, projetos, ações que mostrem para esse adolescente que ele tem outras opções, né? Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje, de perceber que essa é uma preocupação da Secretaria de Saúde e dizer que nós aqui, eu, a ProRai, a Prodilma, que é a nossa vice aqui, e as pessoas que compõem a Secretaria de Educação, a nossa diretoria pedagógica, o gabinete, ele está aberto ao diálogo e aberto a essas ações e que aconteçam mais e mais. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Osana. Obrigada, doutor Duplá, e a todos que estão aqui acompanhando. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar da coordenadora, viu? Eu acho que alguém está com o áudio aí ligado. Está aberto. Eu vou fechar aqui Vocês o áudio.
Pronto. Minha câmera, não sei se vocês conseguem ver Estamos minha te imagem, vendo. estão vendo, Tá né? Que perfeito. aqui deu meio um probleminha. Mas, Tá assim, ótimo. agradecer, professora Cleice, assim, pela, pelas suas explanações, né? Foram palavras aí que trouxeram, assim, você falando aí os casos, né? A gente veio, assim, várias reflexões aqui, né? Então, e aí dizer que a gente precisa realmente estar junto, né? Não só a saúde, a educação, mas também envolver outros segmentos aí, né? Para a gente tentar o máximo tá aí contribuindo aí nessa prevenção. Você trouxe pontos relevantes quando você fala do diálogo com os pais, isso é importantíssimo, né? Então, para a gente quebrar esse tabu aí, né? Por que a gente não pode falar de sexualidade nas escolas, né? Por que a gente não pode estar falando de ST, né? Que é as infecções sexualmente transmissíveis? Por que a gente não pode estar falando de gravidez na adolescência, né? Já que nosso intuito é orientar, né? A gente não vai estar estimulando a nada. Então, para isso, a gente precisa dialogar com esses pais, né? Parabenizar você também, professora, por esse olhar ampliado que você tem, né? Então, seu relato aqui foram experiências preciosíssimas, né? Então, acho que vai não só para os demais colegas da educação, mas também para os colegas da saúde que estão presentes aqui também. Foram relatos que vai trazer, né, grandes contribuições aí para as ações de enfrentamento aí, né, da gravidez na adolescência. Falar Por que a isso que a gente saúde chamou ela. né? A gente tem um programa Saúde na Escola, né? E aí a gente, nossa intenção, tanto da saúde quanto da educação, é fortalecer esse programa, né? Dentro do programa Saúde na Escola, a gente pode estar aí fazendo alianças e fortalecer cada vez mais essa parceria. Então, tem até um agente comunitária, a Arlene, que ela colocou aqui no chat. No chat, ela colocou algumas, ela falou, né, que faz ações na escola, lá Anísio Teixeira, que eles são bem, que a escola é bem receptiva, mas a gente precisa ir além disso, né? As escolas e os profissionais de saúde precisam realmente sentar, planejar, conhecer qual é a necessidade daquela comunidade escolar, né? Ver o que precisa, o que precisa ser tá trabalhando ali durante o ano. Então, é sentar e planejar e unir força e buscar força também em outros equipamentos. E aí eu tenho só a agradecer mesmo, né? Osana quer falar também, colocar aqui algumas contribuições. Pode falar, Osana. Vou fechar aqui meu microfone. Boa tarde, né? Todas as pessoas que estão participando com a gente. A sala está cheia, tá linda esse sextou. Agradecer ao Dr. Duplá por toda a contribuição, né, que ele trouxe. E agradecer a Clécia também, que aceitou o convite. E quando eu pensei em convidar a Rai, foi por conhecer o trabalho do Anísio, né? Inclusive até de se preocupar em... Porque Rai fica pedindo assim no grupo, né, da gente. Vou fazer um movimento para conseguir enxoval, para conseguir alguma cesta. Então, é toda uma preocupação mesmo, né? E falar que as escolas realmente precisam ter essa abertura para os temas, como o Anísio tem. Eu falo por trabalhar algum tempo no PSE e às vezes eu tinha dificuldade de estar no espaço escolar falando sobre alguns temas, por algumas visões, né, que alguns diretores de escola ainda têm. Então, a gente precisa realmente estar fortalecendo a comunidade escolar para que a gente esteja mais presente nas escolas falando desses temas, né? São temas sensíveis, mas são absolutamente necessários. E falar um pouquinho da minha experiência de trabalhar com adolescente, né? Que eu tenho um projeto que tem os meninos adolescentes, e falar um pouco do ponto de vista da gravidez quando acontece para o menino, como Clécia falou. Porque ano passado a gente teve um menino de 15 anos, né? Que a namorada tinha 18 e engravidaram.
foi bem complicado para ele. Então, a gente teve que acolher esse menino, porque é uma criança, né, 15 anos, e a gente vê hoje o quanto ele é responsável e o quanto isso impactou na vida dele, porque ele deixou o projeto, porque todo tipo de trabalho que aparece, ele faz. E como ele tem 15 anos, tem 16 anos agora, não tem uma formação, não pode trabalhar. Então, se aparecer um quintal para limpar, um serviço de auxiliar de pedreiro, ele faz, porque ele sempre fala assim, não, eu tenho que mandar dinheiro para minha filha. Então, assim, impactou muito a vida dele. A única coisa que hoje ele faz, ele ainda continua na escola, de conversar, mas o projeto mesmo ele quase não vai, porque está trabalhando. E eles têm essa visão mágica de que vai engravidar e não vai, e minha vida vai poder continuar sendo normal. A única coisa que eu falo com ele é para continuar tendo alguma atividade de prazer para ele. Então, ele ainda vai para o futebol dia de domingo, porque é um momento que é para ele, né? Que é dele. Mas ele o tempo todo está preocupado em trabalhar. E eu posso falar também como mãe, né? De ser mãe, de ser avó de um menino. E meu filho foi pai muito jovem, enquanto isso impactou a vida dele, porque também eles acham que vão continuar na escola, vão continuar fazendo tudo, mas é muito complexo. Até porque eu, como avó, não sou aquela avó que fica em casa, que posso dar um suporte a meu filho, né? Eu sou aquela avó que trabalha o tempo todo. E hoje a gente estava até discutindo, você vai estar fazendo mestrado, não sei o quê, e a minha vida. Eu falei, sim, mas foi suas escolhas e tem as minhas escolhas. Então, realmente, esse diálogo com os filhos, que tem filhos muito cedo, às vezes não é fácil, né? Porque para a gente é um luto, a gente como mãe é um luto, porque a gente faz toda uma idealização de vida e depois vem, né, um filho e modifica muito a vida. A dinâmica da vida da gente modifica completamente. E para você ir se adaptando não é fácil. E eu vejo quanto a vida dele social é quase inexistente, né? Porque ele fala, meus amigos sumiram, né? Eu não posso mais, não saio mais para balada. Porque eles têm essa imaginação, eu vou continuar fazendo tudo que um adolescente faz, indo para balada, indo para isso, indo para festa, e não é assim. Então, a gente também tem que trabalhar no sentido deles entenderem. E mesmo eu percebo que eu converso muito isso com o Rai também, eu acho que a gente precisa muito trabalhar com adolescente, a gente trabalha no projeto, a questão de trabalhar a autoestima, de trabalhar com eles essa questão da responsabilidade com eles, com o corpo deles, porque a gente percebe que muitas, apesar das orientações, de saber que tem preservativo, muitas das gravidezes acontecem pelas relações abusivas que são estabelecidas, né? Já na adolescência. Então, no projeto tem casal de namorado que a gente fica mediando as coisas e falando, gente, vocês são muito jovens, não pode se tratar dessa forma. Então, a gente vê como as relações abusivas, né, desde a adolescência, já, às vezes, caminha para isso, né? Então, a gente precisa trabalhar com eles a autoestima, trabalhar essa questão da educação, que a gente trabalha muito pouco, que é a educação emocional para os adolescentes. De trabalhar os projetos de vida que eles podem ter, de trabalhar o mundo que pode se abrir para ele, que está lá fora. Então, enquanto projeto, a gente trabalha essas questões com eles, né? Então, foi só minha contribuição, né? Porque eu estou com os adolescentes toda semana e a gente... E como essa gravidez... E agora eu tenho uma menina que está grávida, de 15 anos, né? Que, por acaso, o menino o namorado dela é irmão desse que teve filho ano passado. Então, a gente tenta intervir na família e esse acolhimento dela é diferente, mas a gente percebe na comunidade o impacto que essa gravidez foi, né? Dessas duas famílias. Então, a gente trabalha o tempo todo também com a comunidade, intervindo em algumas falas de algumas mães. Ah, elas engravidaram porque na outra gravidez vocês ajudaram. Ah, assim, gente, não é assim, né? E essa menina está acolhendo também porque a família queria que ela abortasse. Ainda tem essa questão, né? Que muitas famílias querem que as meninas abortem. E eu percebi que era o desejo dela de não abortar, de continuar a gravidez. E aí tem todo o conflito familiar também, porque ela quis, e porque ela quis ter o filho, a família deixou de apoiar, porque o desejo da família era o aborto. Então, a gente tem toda essa complexidade que a gente observa
em trabalhar com adolescente, a gente precisa muito se unir enquanto rede para fortalecer essas parcerias e para acolher nossos adolescentes, porque a gente percebe que em casa falta muito acolhimento. E às vezes eles só querem serem acolhidos, querem que se sentir importante, porque aí eles se abrem e aí eles conseguem dialogar melhor. Às vezes a gente, como profissional, consegue fazer isso, porque na família eles não encontram esse acolhimento. Relato importante, viu, Osana? É convidar a professora Rai também para fazer, né, participar de um sextou, para ela contar suas experiências exitosas, né, que ela, né, das ações dela aí no início. Osana tem muito a contribuir também, viu, Osana? Várias experiências aí para, né, os próximos sextos aí. Assim. Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Né? No chat a gente tem Cláudia, várias. Oi. deixa eu fazer só um comentário. Agora que já passou a primeira vez e que eu já perdi o medo, pode me chamar de novo. Pronto, não se preocupe que a gente vai chamar, porque a parceria Sente um Educação frio e na Saúde, barriga. ou a parceria, entre a Educação e Saúde já está fortalecendo ainda cada vez mais. Não se preocupe não, que você vai ter ainda muito a contribuir aqui. Né? Agradecer ao pessoal do grupo de trabalho, também do PSE, a COGESTES, a Ângela, né, que está aí junto com vocês na educação, que é junto com Vieira também, né, que são parceiros aí do PSE. Então, a gente tem cada vez mais criando estratégias para estar fortalecendo aí o programa Saúde na Escola. A CESAL está mais presente aí na escola, e a escola também está presente nas unidades de saúde, né? Tem alguém que quer colocar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida? Doutor Duplá, Cláudia, a pergunta que você colocou lá, Clécia respondeu, né, algumas ações. uhum. Sem dúvida. E eu incluo parabenizar a Clécia pela fala dela, realmente mostra relatos importantes, né? Relatos que muitas vezes a gente ouve falar, muitas vezes a gente não acredita muito, né? Mas realmente você trazer esse relato aqui para nós, profissionais de saúde, é muito importante. Eu queria dizer que reforçar a sua fala no sentido da educação em saúde, educar os pais, educar a família, e é fundamental essa união dos profissionais de saúde com os profissionais da educação, principalmente nesse tema, né, da gravidez na adolescência. Nós, profissionais de saúde, na questão da educação, a gente fala muito em educação, né? Educação em saúde, educação continuada, educação permanente, não é isso, Osana? Né? A gente fala muito nessa questão da educação. Mas só que nós, profissionais de saúde, não aprendemos pedagogia, não aprendemos didática, e muitos não somos didáticos. Entretanto, nós detemos o conhecimento sobre corpo, sobre a fisiologia, sobre a anatomia, né? E o profissional de educação, ele detém o conhecimento pedagógico, o conhecimento de como realizar uma aula didaticamente. Então, por que não essa união, né? Juntar a pedagogia e a didática dos professores com o conhecimento do corpo, o conhecimento do funcionamento da anatomia, da fisiologia, da mente, do psiquismo, do dessa criança, desse pai, dessa mãe. Então, é fundamental essa união, né? E, repito, tanto a educação como a saúde hoje tem que ser feito fora das quatro paredes, né? Não pode ser dentro do muro da escola, não pode ser dentro do muro das unidades de saúde. Você também, muito com muita propriedade, se diz que a atividade para adolescentes tem que fazer na escola, porque na escola o público é certo, né? Então, aí fica aí já para nós, profissionais de saúde, pegar essa dica de Clécia para aplicar. Foi atividade com adolescente, escola, né? E lá tem certeza que vai ter coro, que vai ter público para que a nossa atividade tenha sucesso. Por outro lado, esse entrosamento do professor com as unidades de saúde é fundamental. É importante que os professores também, não,
vão na unidade de saúde, vão conhecer o funcionamento da unidade de saúde, entender como é que funciona a vacina, entender como é que funciona os nossos grupos, temáticos, os nossos grupos de educação, como é que funciona realmente o PSE, como é que funciona todos esses programas da saúde. Então, é fundamental esse entrosamento. E espero, Claudinha, que recebamos esse encontro de hoje, com esse tema da gravidez e adolescência, seja o início realmente de uma união, né, muito boa entre SEDUC e CESAL, porque quem está ganhando nisso é a população. A população ganha, nós, servidores, ganhamos, né? Todos ganham. Então, eu queria só complementar isso. E reforçar a questão da fala do garoto, que ele é responsável, né, sobre isso, também na gravidez e adolescência. Eu só fiz dar uma pincelada lá na minha fala, mas é importante a gente reforçar, e, Rosana, Clécia e todos, a questão de combater a questão do machismo, né? Nossos garotos, muitos já vêm com a questão machista dentro da... Porque é o que ele viu na escola, aquela repetição de padrão que a gente falou, né? Se dentro da família dele ele vê atitudes machistas, atitudes sexistas, ele vai reproduzir isso em outros ambientes. Então, isso também tem que ser trabalhado, isso também evita a questão da gravidez na adolescência e de outras violências principalmente contra a mulher. Era isso. A gente já vem trabalhando, doutor Duplá, esse sextou desde o ano passado, né? A gente já trabalhou alguns temas sobre racismo, promoção da cultura de paz, prevenção das violências, e aí a gente vai continuar nesse ano de 2024 também. E você também vai ser convidado para outros temas, viu? Com certeza. E sobre isso, Sendo contribuições boas. Queria até falar que ano passado a gente fez na comunidade com o grupo de adolescentes de lá o papo de homens, que foi com o Jairo, que é profissional do CAPS. E Jairo falou muito sobre essa questão do masculino, né? Ele até levou aquele filme para os meninos assistirem e depois teve uma fala sobre isso. Eu acho que a gente já pode convidar Jairo para falar sobre essa questão da masculinidade. Então, e foi um papo ótimo, foi um papo dele com os meninos e foi muito produtivo, né? Até porque, assim, como o grupo é coeso, né? Eles sempre participam, então acho que trazer Jairo já é uma sugestão, viu? Né? Que é um profissional nosso do CAPS e ele tem uma abordagem maravilhosa para falar desse tema, que é a masculinidade tóxica, né? Foi esse tema que ele falou para os meninos. Então, já fica aí a dica, viu? Trazer Jairo. Vamos organizar para os próximos, né? Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Se não tiver, a gente vai encerrar aqui. O sextou vai ficar gravado. Eu coloquei no chat o canal, no canal da Cogets lá no YouTube. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, daqui a uns 2 dias já vai estar disponível, não é isso, Rosana? E aí vocês também... Segunda-feira. Aí vocês também podem estar divulgando para os colegas que não puderam assistir, né? Porque a discussão de hoje foi bem pertinente, então traz várias reflexões e até ideias, né, para o planejamento aí das equipes de saúde e de educação. Falar que o sextou também do ano passado, com vários temas também que foram temas pertinentes, que falava sobre racismo, promoção da cultura de paz, prevenção das violências, do HIV, e eu nem lembro mais, teve algum mais, Rosana, você que participou de todo, mas foram temas também relevantes que estão lá gravados, lá no canal da Cogets também. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, pode ir lá, que está tudo lá gravado lá, certo? E agradecer a presença de todos os profissionais da saúde, profissionais da educação, que tiveram presentes aqui hoje, né, nessa tarde, nessa discussão, viu? E até o próximo sextou. É isso. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente.